Na hora do desespero, na hora do pânico, quando ele via já que estava nas mãos de uma grande fera, como aprendemos na semana passada, percebendo já que ele estava na boca de um leão, já na iminência de ser destruído, próximo ali de seu irmão, que estava vindo ao seu encontro com 400 homens armados, diante disso tudo, ele se lembra do que Deus disse, e é muito importante isso num momento de súplica desesperada. Por quê? Porque isso apazigua o coração, lembrar do que Deus falou. É interessante, os irmãos devem se lembrar do Salmo 19, eu mencionei o Salmo 19 hoje. Eu estou com o Salmo 19 na minha cabeça, já há algumas semanas, e tenho refletido sobre ele, porque eu faço devocionais no Instagram, nas quartas de manhã, às 7 horas da manhã, e eu tenho estudado com os irmãos que participam da devocional, são cerca de 80 a 100 pessoas, mais ou menos, 80 a 100 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, e esses irmãos participam lá, e eu tenho estudado o Salmo 19 com esses irmãos nas quartas, às 7 horas da manhã, ali pelo Instagram. E é interessante o Salmo 19, porque o Salmo 19... como eu disse hoje pela manhã, ele fala sobre a revelação de Deus na natureza e fala também sobre a revelação de Deus na sua palavra. E vejam o que ele diz, o Salmo 19, nos versículos 7 e 8. Vejam o valor da palavra de Deus aqui descrito nesse salmo. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. E vejam, ela restaura a alma. Isso nenhum pastor consegue fazer com seus conselhos, a não ser que ele tenha a palavra de Deus em punho. Ninguém consegue restaurar almas. Nenhum psicólogo pode fazer isso. Não estou desmerecendo a profissão, mas está além da possibilidade de alguém realizar. Nenhum pastor pode fazer isso. Nenhum conselheiro pode fazer isso. Nós não temos palavras no nosso vocabulário. Nós não temos palavras que têm esse poder de restaurar a alma de alguém. Mas aqui nós aprendemos que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma ferida, a alma quebrada, ela restaura. Vejam a sequência: o testemunho do Senhor, é uma outra alusão à sua palavra, é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples aqui não são pessoas humildes que trabalham na roça com uma enxada na mão, não é isso. Simples aqui são pessoas que não têm conhecimento. São pessoas, no sentido mais cru da palavra, são pessoas tolas. Pessoas que não têm conhecimento. Pessoas que não têm sabedoria. O texto diz que o testemunho do Senhor dá sabedoria a essas pessoas que não têm sabedoria, que não têm entendimento, pessoas tolas, pessoas ignorantes. O texto aqui diz que a palavra de Deus dá sabedoria a essas pessoas. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. E vejam, e alegram o coração. Há uma dinâmica nesses versículos em que o texto aponta uma qualidade da palavra e o seu efeito em nossas vidas. Aqui no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos, ou seja, são justos, e eles alegram o coração. É uma fonte de alegria a palavra de Deus. E na sequência, o mandamento do Senhor é puro, mais uma qualidade da palavra de Deus, e mais um efeito: e ilumina os olhos. A pessoa está na escuridão, não sabe que direção tomar, a palavra de Deus ilumina os seus olhos, e ela então sabe que rumo tomar, como caminhar. Então, nós temos na palavra de Deus um remédio para o coração e uma luz para o nosso caminho. E isso é muito importante. Jacó, em meio ao seu desespero, Jacó, em meio à sua súplica agoniante, ele se lembra do que Deus disse. E é importante isso: Deus falou. Deus falou. Nós temos que lembrar essa realidade. Deus existe? Respondemos fortemente no nosso coração, dizemos sim, Deus existe. Aí vem uma segunda pergunta: Ele falou? E o que nós respondemos? Sim. Esquecemos algumas vezes disso e procuramos outras vozes. Mas é importante essa lembrança: esse Deus que existe falou. Resposta: nós que somos crentes, sim, Ele falou. E aí vem a terceira pergunta: o que foi que Ele disse? O que foi que Ele falou? E é importante que saibamos o que foi que Ele falou, o que foi que Ele disse, porque o que Ele disse ilumina os nossos olhos, dá sabedoria aos ignorantes, conforta o coração quebrado, concede alegria ao homem entristecido e enche de esperança aquele que suplica horrorizado, assustado e com medo.
Então nós precisamos beber e beber e beber da palavra de Deus, porque isso é um divino remédio para as nossas almas.